Olá, pessoal. Aqui é a doutora Solange, eu atuo na área da ginecologia e obstetrícia e hoje vamos para mais uma aula de revisão de questões, tá? Hoje a aula foca em revisar algumas questões da prova da Unesc do ano passado, de 2023. Este bloco de questões será das questões de obstetrícia. Então, tem 5 questões de obstetrícia nessa prova que a gente vai comentá-las agora, tá? E vamos já começar. Vamos para a primeira questão, que foi a questão 16 da prova, e diz assim: gestante de 16 anos, primigesta, idade gestacional de 39 semanas, sem patologias prévias, pré-natal sem intercorrência. É admitida na emergência apresentando convulsões tônico-clônicas generalizadas, pressão arterial de 210 por 130 milímetros de mercúrio e edema generalizado e imediatamente iniciado infusão de sulfato de magnésio e hidrolazina endovenosa. Os exames laboratoriais realizados evidenciaram 2 cruzes de proteinúria em fita, 87.000 plaquetas. Assinale a alternativa correta sobre a patologia que acomete essa paciente. Bom, a gente está à frente de uma paciente com uma emergência obstétrica. É uma paciente jovem, primigesta, uma gestação a termo com 39 semanas, a princípio previamente rígida. Então, essa paciente, por ser jovem, primigesta, já apresenta fatores de risco para essa doença, que no caso, essa paciente teve uma eclâmpsia, tá? Então, vamos relembrar alguns conceitos. O que que é eclâmpsia, o que que é pré-eclâmpsia, o que que é síndrome de HELP, o que que é hipertensão gestacional e hipertensão crônica, tá? Então, alguns cenários que a gente pode ter. Então, primeiro, hipertensão crônica é aquela paciente que era hipertensa prévia à gestação ou começou com alterações de PA antes de 20 semanas de gestação. A gente vai classificá-la como uma hipertensa crônica, tá? Hipertensa gestacional são aquelas pacientes que começam com alteração de pressão acima de 20 semanas. Quando a gente fala de alteração de pressão, a gente está falando em medidas acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio em pelo menos 2 aferições com um intervalo de pelo menos 2 horas, tá? Seguindo, o que que é uma pré-eclâmpsia? Uma pré-eclâmpsia é uma hipertensão na gestação, que também inicia após as 20 semanas, em que a gente tem proteinúria, tá? A proteinúria por si só não é a única forma de diagnóstico, a gente pode ter lesão de órgão-alvo, edema pulmonar, alguns outros critérios que também fecham para o diagnóstico de pré-eclâmpsia, mas o principal é a gente ter proteinúria, tá? Então, a gente pode ter uma paciente que era previamente rígida, depois das 20 semanas desenvolveu uma pré-eclâmpsia, tá? Ou aquela paciente que era hipertensa crônica e ficou com uma pré-eclâmpsia sobreposta depois das 20 semanas, tá? E a eclâmpsia é uma evolução dessa pré-eclâmpsia em que a paciente tem uma convulsão tônico-clônica generalizada, tá? Não necessariamente ela é associada com um aumento de PA, a grande maioria sim, mas ela não é obrigatória, tá? Então, convulsionou, a gente precisa pensar em uma eclâmpsia, tá? No caso da paciente da questão, ela teve um quadro de eclâmpsia, tá? Associado com uma emergência hipertensiva, uma PA bem alterada, numa gestação a termo. Então essa paciente foi estabilizada, foi fornecido O2 para ela, foi feito esse controle de PA com hidrolazina, foi sulfatada, foi iniciado o sulfato de magnésio para fazer o controle dessas convulsões, tá? E após estabilizada, essa gestação foi interrompida com certeza, por conta que já é uma gestação a termo. A pré-eclâmpsia, paciente que já tem um diagnóstico prévio de pré-eclâmpsia, a gente está acompanhando a gestação, a gente normalmente leva somente até 37 semanas mesmo, tá? Então essa paciente foi estabilizada. Quanto aos exames complementares, mostrou pra gente que tinha 2 cruzes de proteína ali na fita, então fechando o diagnóstico realmente para que ela tinha uma pré-eclâmpsia. E também foi mostrado que tinha alterações de plaquetas, tá? Não trouxe mais informações de laboratoriais pra gente pensar se isso era uma síndrome de HELP ou não. E o que que é a síndrome de HELP? A síndrome de HELP é uma complicação grave de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, em que a gente tem hemólise, a gente tem alteração de função hepática. Para a gente fechar o diagnóstico de síndrome de HELP, a gente precisa ter sinais de hemólise, ou seja, a gente vai ter como critério diagnóstico bilirrubinas totais acima de 1,2, tá? Um LDH aumentado acima de 600, então 2 sinais de hemólise. Alteração de função hepática, tendo um TGO, um TGP maior do que 70, tá? E plaquetopenia também como entrando como alteração de função hepática, uma plaquetopenia menor do que 100. O enunciado contou pra gente que tinha uma plaqueta de 87.000
mas não trouxe outros laboratórios pra gente dizer se ela tinha uma síndrome de HELP também associada ou não. É uma síndrome extremamente grave que precisa de muito monitoramento e atenção e vai depender muito da análise individual de cada gestante, de quantas semanas ela tá, pra gente saber o tempo certo de interrupção, tá. Mas é um bebezinho que vai nascer prematuro, com certeza. Bom, lembrando de tudo isso, a gente vai ler as alternativas, que vocês vão ver que as alternativas elas foram um pouco mais específicas nessa questão, uma questão considerada de nível difícil, porque vai cobrar alguns detalhes específicos da fisiopatologia da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia, mas a gente vai lendo com calma e vocês vão vendo que dá pra gente conseguir entender, tá? Então, letra A. As lesões hepáticas podem ser do tipo hemorrágicas periportais ou necrose hemorrágica periportal. Embora graves e podendo evoluir para a formação de hematoma subescapular, normalmente não estão associadas à elevação de transaminases. Então, essa alternativa é errada, mas o que está errada nela, né? Então, sim, a gente tem alterações hepáticas ali na pré-eclâmpsia, na síndrome de HELP e na eclâmpsia, e essas alterações vão cursar sim com elevação de transaminases, tá? Ao contrário do que a alternativa diz, que normalmente não estão associadas. Então, inclusive, isso é um critério diagnóstico quando a gente pensa ali na síndrome de HELP. Então, está sim associado a uma alteração de transaminases, logo a letra A é errada, tá? Letra B. As alterações circulatórias causadas pela doença não afetam o fluxo útero-placentário, preservando assim o aporte de nutrientes e oxigênio para o feto. Errado, tá? Então, a preeclâmpsia é uma alteração na placenta. Quando a gente tem lá a invasão do cistício trofoblasto para a formação, da placenta lá na embriogênese inicial, a gente tem uma invasão, digamos que errada, e na hora que vai invadir a vesícula e vão invadir as artérias espiraladas. Forma-se uma região de maior pressão, então as artérias espiraladas uterina, quando está se formando a placenta, ela tende a ficar um local de baixa pressão e elas dilatarem para ocorrer a formação ali de toda a placenta. Só que no caso da pré-eclâmpsia, ocorre uma invasão trofoblástica errada e forma-se um local de maior pressão, tá? Isso altera toda a permeabilidade vascular ali local. Essa placenta pode evoluir para uma insuficiência placentária, consequentemente alterações para o feto, como restrição do crescimento intrauterino, oligodrâmino, tá? São alterações que a gente precisa, rastrear e ficar bem vigilantes nessa paciente. Então a letra B está errada por dizer que não afeta o fluxo útero-placentário, pois ela afeta sim, é ali que ela surge, tá? Letra C. O fluxo plasmático renal e a filtração glomerular estão aumentados, resultando no aumento dos níveis séricos de ácido úrico, ureia e creatinina. Pelo contrário, esse fluxo ele tende a estar diminuído com a alteração da pré-eclâmpsia e por isso a gente tem pode ter o nível sérico aumentado do ácido úrico, ureia e creatinina. Por isso a letra C está errada. Tá? Letra D. A pressão arterial é o resultado do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Nesta paciente, podemos afirmar que o aumento dos níveis pressóricos ocorre devido ao aumento da volemia? Não, senão toda gestante ia ser hipertensa, tá? Lembrando da fisiopatologia normal da gestação e das alterações que acontecem, toda gestante tem o seu aumento de volemia, por isso até que acontece uma anemia dilucional, mas a gente tem também a queda ali da resistência vascular periférica. Então, essas pacientes, elas não ficam hipertensas, pelo contrário, elas tendem a ficar hipotensas, tá? Então, aumento da volemia não leva a alteração da PA. O que leva é a alteração na pressão, principalmente recorrendo lá desde o início, na invasão das artérias espiraladas, tá? Então, a letra D tá errada por dizer que é devido ao aumento de volemia. E letra E, a lesão endotelial associada ao aumento da permeabilidade capilar e, portanto, extravasamento do plasma para o meio extravascular, gerando edema e hemoconcentração. Verdadeira. A letra E é correta que responde essa questão. Então, por conta desse aumento de pressão ali local nos vasos, isso leva a uma lesão no endotélio. O endotélio, ele fica lesado, fica mais fenestrado, e a gente acaba tendo o extravasamento do plasma para o meio extravascular. Isso leva a um edema da paciente, então ela tende a ter um edema mais importante, mais progressivo e generalizado, inclusive gerando um edema bem característico da pré-eclâmpsia, que é o edema periorbital, periocular.
que a gente fala que é a cara da pré-eclâmpsia. Então esse edema periorbital, por conta do aumento da capilaridade ali daqueles vasinhos que tiveram uma lesão endotelial, tá. Então aumenta o plasma extravasado, faz mais edema e consequentemente a gente tem um sangue ali mais concentrado por conta dessa difusão ali do meio, tá. Então sendo assim, a letra E é a correta que responde essa questão. Uma questão um pouquinho mais chatinha, que precisa de atenção e relembrar principalmente assuntos da fisiopatologia, tá? Vamos seguir para a próxima questão. A próxima questão é a questão 17 e diz assim: paciente, 42 anos, é atendida na maternidade devido a achado de óbito fetal intrauterino de 11 semanas de idade gestacional, identificado em ultrassom de rotina. A equipe de plantão decide por realizar aspiração manual intraútero, a MIUM, e enviar o material para a anatomia patológica. No retorno ambulatorial, após 30 dias, o laudo do histopatológico dessa MIUM informa achado compatível com mola e datiforme parcial. Sobre esse caso clínico, assinale a alternativa correta. Então, vamos por partes. Primeiro, que a gente está frente para uma paciente que ela teve um aborto, tá? Então, a gente não diz que é um óbito fetal antes ali das 20 semanas, mas por critério, de convenção diagnóstica. Então ela teve um aborto retido, pelo que ele traz pra gente, e a paciente foi submetida a esvaziamento uterino por técnica de amnion. Foi lá e foi aspirado esse material. Esse material acabou sendo mandado para o anatopatológico, que a gente faz isso de protocolo, encaminha ali para o anatopatológico, e no resultado vem uma mola datiforme parcial. Então vamos relembrar o que que é essa tal da mola. As molas idatiformes são alterações que acontecem nas células, na duplicação ali da célula, seja por alteração, cromossômica na hora de divisão, ali dos gametas e fecundação, e que levam a uma formação anômala. A gente tem basicamente 2 tipos de mola, a mola parcial e a mola completa. Vamos relembrar as características de cada uma, que as questões tendem a confundir, misturando características de uma com a outra, tá? Então, lembrando que dá para sentir a parcial, vamos relembrar. Então, na mola parcial, a formação do feto, ela é frequente, tá? Então, pode até ter a formação de um feto ali, junto com aquele monte de vesículas, né? Bem característico, as fotinhas, quando você procura sobre mola, mostrar um monte de vesícula, tipo de carne moída ou de cachos de uvas que são visualizados no ultrassom, tá? E a gente pode ter um feto associado a isso, principalmente na mola parcial. Já na mola completa, o feto é o sem, tá? Sobre, a proliferação ali trofoblástica na mola parcial tende a ser leve, moderada e mais focal. Já na mola completa tende a ser bem acentuado, aumentado a formação dessas vesículas e difusas, tá? Tanto que na hora do diagnóstico, pela mola parcial ter pouca formação de vesícula, poder ter esse feto presente, normalmente tem diagnóstico um aborto retiro, e aí vai para curetagem, como foi o caso da paciente, tá? Já uma mola completa, ela tende já a fechar mais inicialmente como uma gestação molar. Você tem essas vesículas abundantes, você não tem uma formação de feto, você faz um ultrassom e tem a característica desses cachos de uva, tá? Então, a diferença entre os dois. Quanto ao tamanho uterino, a mola parcial tende a ter um tamanho uterino ali compatível com a idade gestacional, já completa um útero maior, incompatível com aquela idade gestacional, tá? E quanto à questão de malignização, é mais difícil acontecer numa mola parcial, é raro, normalmente menos de 5% dos casos, e na mola completa, isso já é bem mais frequente, mais ou menos uns 20% dos casos, tá? Então, algumas características para a gente só conseguir diferenciar um pouquinho elas, mas a gente vai pincelar mais isso nas alternativas. Letra A. O cariótipo desse feto apresenta a trissomia do cromossomo 21, do cromossomo 18 ou do cromossomo 13. Então dá. A gente não tá à frente de trissomias, né? Não tá à frente de um Down, não tá à frente de uma trissomia do 18, do 13. São alterações diferentes que a gente tem no caso de uma mola, tá? Normalmente são fetos, fecundações triploides que levam à formação da mola, mas não necessariamente desses cromossomos, tá? A letra A é errada. Letra B. A paciente considerada curada após o amião e pode ser liberada para uma nova gestação após essa consulta. Não, é protocolo a gente acompanhar, fazer um seguimento de beta-HCG. Então, a gente teve um diagnóstico, na hora do amião, a gente vai seguir aquele beta-HCG até ele zerar, tá? Já
no caso, do paciente só teve o diagnóstico depois do anatomopatológico, novamente vai serial beta, vai esperar negativar e vai esperar pelo menos 6 meses após negativar para ela engravidar. Então letra B errado mesmo. Letra C. Deve ser solicitado nessa consulta dosagem de beta-HCG, seguido de dosagens mensais durante 12 meses, independente do resultado do primeiro exame. Não, então a gente dosa e vai esperando negativar. Depois que negativar, a gente vai dar um período ali de 6 meses sem negativar, por exemplo, se ela quiser engravidar novamente. Então, normalmente a gente faz semanal e depois que a gente passa para mensal. Então, letra C, porque depende do resultado do primeiro beta sim, letra C está errada, tá? Letra D, o cariótipo desse feto é triploide. Sim, como eu comentei na letra A, esses fetos são triploides, tá? Mas não tem relação com trissomias, como a alternativa A trazia pra gente. Então, assim, o feto triploide, então a letra D é correta. E letra E, essa paciente deve ser encaminhada para quimioterapia após essa consulta. Não, somente se a gente confirmar a malignidade, que a gente caminha para todo esse processo da ONC e tudo mais, tá? Então, aqui ficou como correta a letra D nisso. Vamos para a próxima questão. Questão 18, diz assim: a associação de hiperglicemia e gravidez diferencia principalmente três grupos de pacientes: aqueles com diabetes mellitus tipo 1 e 2, com diagnóstico confirmado antes da gestação, denominado de DM prévio; as mulheres com DM diagnosticado na gestação, mas com níveis glicêmicos que atingem os critérios da OMS estabelecidos para o diagnóstico de DM fora da gestação; e aquelas com DM gestacional, DMG, com níveis glicêmicos que não atingem os critérios para o diagnóstico de DM fora da gestação. Considere uma paciente de 23 anos, primigesta, com 22 semanas de idade gestacional, sem patologias prévias à gestação, que comparece para a consulta de pré-natal na unidade básica de saúde. Ao observar seu cartão de pré-natal, observamos uma glicemia de jejum na 10ª semana de gestação, com resultado de 87 miligramas por decilitro. Por tratar-se de uma paciente com sobrepeso, o médico que acompanha solicitou um TOTG de 75 gramas, que ela realizou na 20ª semana de gestação, e apresenta agora para avaliação: jejum de 112, 1 hora de 204, 2 horas de 145. A paciente está assintomática. Avaliando acima exposto, podemos concluir sobre o diagnóstico desta paciente. Bom, é um enunciado mais longo que traz bastante informação pra gente. Primeiro, o enunciado revê todo esse conceito do que é DM1, DM2, DM prévio gestação, DMG. Esses são conceitos que precisam estar bem frescos na cabeça sempre, o que é o critério de cada um e como a gente faz o diagnóstico. E depois apresenta um caso pra gente. Antes da gente ver nossa paciente em si do enunciado, vamos revisar alguns critérios de diagnóstico para quando a gente fala de DMG. Então, o rastreio para DMG, que é o diabetes da gestação, diabetes mellitus da gestação, a gente faz no primeiro, no segundo e terceiro trimestre. No primeiro trimestre, a gente vai solicitar uma glicemia de jejum, tá? E a gente vai considerar uma glicemia de jejum normal na gestação abaixo de 92. Caso ela adentre em 92 e abaixo de 125, a gente vai fechar um diagnóstico para o diabetes da gestação, tá? Basta uma medida para fechar o diagnóstico, a gente não precisa repetir, tá? Então, se você fez lá no primeiro trimestre, deu abaixo de 92, ótimo, não tem diabetes da gestação, vai fazer o novo rastreio lá no segundo trimestre. Se deu alterado para o diabetes da gestação, segue para tratamento. Se essa glicemia de jejum deu 126 ou mais, ou seja, acima de 125, fecha um diagnóstico para DM prévia à gestação, um DM2, por exemplo, tá? Bom, digamos que a nossa paciente fez lá no primeiro trimestre e deu tudo certo, que é o caso da paciente da questão. Ela fez uma glicemia de jejum no primeiro trimestre e veio de 87. Quando a gente tem uma glicemia de jejum normal no primeiro trimestre, é recomendado a gente realizar o exame de TOTG, que é o teste de tolerância oral à glicose, com uma sobrecarga de 75 gramas de glicose entre 24 e 28 semanas. É o tempo ideal, porque a maior parte dos diagnósticos acontecem depois de 24 semanas. No enunciado em questão, a paciente fez o exame fora do tempo recomendável. Ela fez com 20 semanas, sendo que o ideal é 24 a 28. Contudo, tendo uma alteração, a gente não vai ignorar esse exame, tá? Lembrando que para o diagnóstico de DMG na gestação, a gente faz o diagnóstico com um exame único, a gente precisa repetir esse exame, tá? Mas só para vocês entenderem que o ideal é fazer entre 24 e 28 semanas.
Bom, e como é que a gente interpreta o exame do TOTG? Novamente, para a glicemia de jejum, o normal é abaixo de 92, entre 92 e 125 é um DMG, acima de 125 é um DM prévio. Para a primeira hora após a sobrecarga, o normal é até 180, acima de 180, a gente considera que é um exame alterado para DMG, feto diagnóstico para DMG. E após 2 horas, o normal é até 153, acima disso, fecha o diagnóstico para DMG também. Caso a paciente tenha feito TOTG bem normal, vai repetir só uma glicemia de jejum lá no terceiro trimestre. Então, isso para a gente pincelar como é que a gente faz o diagnóstico de DMG e como é que a gente interpreta esses exames, tá? Então, no caso dessa paciente, apesar dela ter feito fora do tempo ideal, do tempo recomendado, ela fechou um diagnóstico para DMG, porque ela teve uma glicemia de jejum maior do que 92, porém abaixo de 125, assim como 1 hora após a sobrecarga também estava alterada acima de 180, dando um valor de 204, corroborando realmente o diagnóstico DMG. Esse exame não precisa ser repetido, a gente já passa por as orientações. Como tratamento inicial para o DMG, a recomendação são a gente fazer medidas tanto alimentares, então orientar toda aquela dieta para DMG, e medidas de atividade física, ou seja, mudança de hábitos de vida por 2 semanas. Nesse período de 2 semanas, a paciente vai fazer o controle da glicemia capilar, ou seja, fazendo destros em casa e anotando em tabelas pré-estabelecidas que normalmente a gente dá a essas pacientes, normalmente em 4 pontos diários, ou seja, no jejum, 1 hora depois do café, 1 hora depois do almoço, 1 hora após a janta. E vai fazer isso por 2 semanas. 2 semanas após isso, ela vai voltar em consulta para avaliar como é que tiveram esses controles de destros. Se esses destros, as medidas, estiverem dentro do alvo para elas, ou seja, para o valor que a gente pré-estabelece, a gente vai considerar como um controle e vai manter só com a dieta. Contudo, se a gente tiver pelo menos 30% ou mais dessas medidas alteradas, a gente precisa começar o tratamento padrão ouro de primeira linha para DMG, que é a insulinoterapia, tá? Então, só para relembrar sobre o tratamento também. Relembrando isso, vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. Trata-se de uma paciente com diagnóstico de DM diagnosticado na gestação? Não, a gente entendeu já que é o diagnóstico de DMG, tá? Então, letra A errada. Letra B. Trata-se de paciente com diagnóstico de DM prévio? Também não fechou o critério. Então, letra B errada. Letra C. Trata-se de paciente com diagnóstico de DM gestacional DMG? Perfeito, é isso mesmo que a gente acabou de comentar. A letra C está correta. Letra D. Trata-se de paciente com avaliação normal quanto à glicemia? Não, está alterado com certeza. E letra E. Trata-se de paciente que deve realizar novamente o TOTG 75 gramas entre 24 e 28 semanas de gestação. Errado, como a gente comentou, não precisa repetir o exame. Sendo assim, fica como correta a letra C mesmo. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 19. O parto pretermo é aquele que ocorre em até 36 semanas e 6 dias de idade gestacional, excluindo o período considerado como de abortamento. Sua ocorrência é grande em todo o mundo. No Brasil, está em torno de 11%. As complicações da prematuridade são a maior causa de morte neonatal. São 3 as principais causas de parto pretermo: o trabalho de parto prematuro, a altura prematura preterma de membranas ovulares e a prematuridade terapêutica, quando alguma condição mórbida materna e ou fetal ocasiona a antecipação do parto. Avalie as afirmativas abaixo. Vamos dar uma olhada nas afirmativas. Afirmativa número 1. O uso de progesterona via vaginal é recomendado para mulheres que tiveram parto prematuro espontâneo anterior, independente da medida de colo uterino, com o objetivo de prevenir o parto preterno. Correto, essa alternativa está correta. Então, a progesterona via vaginal, existem várias marcas ali no mercado, às vezes são prescritas de forma inadequada, principalmente quando tem aquelas pacientes que têm sangramento de primeiro trimestre, uma ameaça de aborto, acaba sendo prescrita uma progesterona, mas não existe evidência para isso. Uma das evidências claras que existe para o uso de progesterona via vaginal são para aquelas pacientes que tiveram parto prematuro espontâneo, ou seja, não causado por outra causa, e uma gestação anterior. Então, independente da medida de colo, pensando em colo curto, existe sim essa recomendação que a gente pode prescrever uma progesterona via vaginal para essa paciente. Então, a alternativa 1 está correta. 2. A administração de corticoides
tem como resultado acelerar a maturação pulmonar fetal e reduzir a hemorragia periventricular, porém aumenta o risco de enterocolite necrotizante. Essa alternativa pode ser um pouquinho polêmica, porque sim, o corticoide ajuda a acelerar a maturação pulmonar e também ajuda a hemorragia periventricular. Porém, esse aumento do risco de enterocolite necrotizante não é um dado tão estabelecido e depende dos estudos. Isso acontece principalmente quando a gente fala de gestações múltiplas, tá? Então, por ele trazer isso taxativo de aumentar o risco de enterocolite necrotizante, como dá para se entender que seria para todos os pacientes, essa alternativa está errada. Letra 3. Número 3. A nifedipina, que tem sido recomendado como a primeira escolha na autocólise, cujo objetivo é evitar o parto no período de 48 horas, possivelmente por até 7 dias. Esse ganho de tempo é considerado benefício para garantir tempo adequado para a administração de corticoides e ou transferência da gestante para uma instituição com maiores recursos antes que ocorra o parto prematuro. Verdade. Então, quando que a gente vai inibir um trabalho de parto, né? A gente só vai inibir um trabalho de parto prematuro para dar tempo de fazer o corticoide, se aquela paciente apresenta indicação de fazer corticoide. Normalmente, a maior parte dos guidelines colocam fazer corticoide até 34 semanas. Após 34 semanas, a gente não inibe e deixa nascer. Só que em alguns casos e alguns guidelines, como na obstetrícia, tudo pode variar, podem trazer que a gente faça isso até 36, 37 semanas, tá? 36 mais 6, por exemplo. Mas a maioria traz paciente de 34 semanas. Então, para uma paciente em trabalho de parto prematuro, a gente vai fazer essa inibição para dar tempo das 48 horas do corticoide e depois a gente suspende a inibição. Ou para uma paciente que ele está em um serviço em que não vai ter um serviço pronto para atender o bebezinho para ter, mas a gente precisa transferir, também uma justificativa para a gente conseguir inibir aquele trabalho de parto prematuro, por exemplo. Sendo assim, essa alternativa número 3 está totalmente correta sim, tá? 4. A antibiótico profilaxia para estreptococcus do grupo B, o famoso GBS, está indicada apenas nos casos de parto pré-termo associado à ruptura prematura pré-termo de membranas ovulares, sendo dispensada nos casos de membranas íntegras. Errado. Então, a maior parte dos protocolos vai orientar para a gente que, quando a gente está à frente de uma paciente com trabalho de parto prematuro, ou seja, ali menos do que 36 mais 6 semanas, a gente começa a antibiótico terapia, tá? Caso essa paciente tenha uma cultura prévia de GBS, conhecido negativo, a gente não precisa fazer. Mas caso ela seja desconhecida positivo, a gente precisa fazer sim a antibiótico profilaxia, normalmente a gente faz com ampicilina, independente da ruptura ou não de membranas ovulares. Então, por isso, a 4 está errada. Sendo assim, ficou como correta a número 1 e a número 3. Logo, a alternativa correta dessa questão é a letra B. E vamos para a nossa última questão desse bloco, que é a questão 20, que diz assim: a agência da ONU atualizou a lista de imunizantes indicados para mulheres que esperam bebês e confirma a eficácia e segurança das vacinas Coronavac, da Biotech, da Novavax. O Brasil é citado no documento como exemplo positivo por ter vacinado mais de 1 milhão de grávidas sem que fosse identificada nenhuma preocupação de segurança. A vacinação durante a gestação objetiva não somente a proteção da gestante, mas também a proteção do feto. Não há evidências de que em gestantes a administração da vacina do vírus inativado, de bactérias mortas, toxoides e de vacinas constituídas por componentes e agentes acarrete qualquer tipo de risco para o feto. Assinale a alternativa correta quanto à vacinação durante o pré-natal. Bom, essa questão ele busca cobrar temas atuais sobre vacinação da gestação, tá? Isso é algo que às vezes tende a ser cobrado nas provas de residência, principalmente quando acontece alguma atualização. Então, sempre tem que estar ligado em qualquer atualização, principalmente quando a gente fala de vacinas. Um tema bem quente que foi de atualização desse ano é a vacina contra o vírus sensicial respiratório para ser feita na gestação. Então, é algo novo que vale a pena dar uma olhada, dar uma lida, que pode cair na próxima prova de residência, tá? Então, mudou agora no ano de 2024, instituído a vacina contra o vírus sensicial respiratório para a mãe fazer após as 32 semanas, tá? É algo que a gente tem na rede privada, ainda não é incorporado no SUS, mas muito provavelmente mais para frente vai ser incorporado, tá? Quando a gente fala de vacinação na gestante, a gente precisa lembrar as principais vacinas que a gente faz na gestação. Então, a gente precisa ter
uma vacinação contra a hepatite B completa. Então, se ela é imune para hepatite B, a gente não repete. Se ela não tem o esquema, a gente faz o esquema de 3 doses. Ou se ela, mesmo após ter feito o esquema de 3 doses ou ter feito na infância, ela apresentar um anti-HBs negativo, ou seja, que ela não apresenta imunidade, a gente precisa completar esse esquema, tá? A gente precisa até atentar à vacina da influenza, então anualmente ela deve ser vacinada e a gestante entra como grupo de risco e pode fazer a vacina na gestação, assim como a vacina do Covid, que o enunciado conta pra gente, tá, de uma publicação de uma notícia. Então a vacina do Covid também a gente precisa se atentar. Outra vacina que tem que estar atualizada no calendário vacinal da gestante são as vacinas contra difteria e tétano, né, a DT, a dupla do adulto. E no caso mais específico da gestação, que deve ser repetida em toda gestação, a DTPA. Então a DTPA, idealmente, para a gente fazer ali após as 20 semanas, mais perto das 28 semanas, idealmente, tem que ser feita em toda a gestação, tá? Já vacinas de vírus vivos, vírus atenuado, como a tríplice viral, a gente não realiza na gestação. Então, toda vez que for vacinar uma gestante, a gente precisa ver se não existe uma contraindicação para ela realizar aquela vacina na gestação, tá? Então vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. Por considerar os riscos das gestantes não vacinadas de contrair hepatite B e de haver transmissão vertical, recomenda-se que a gestante não imunizada receba uma vacina contra a hepatite B. Correto, a gente acabou de comentar isso, tá? Então, existe a recomendação sim de fazer a vacina contra a hepatite B na gestação por risco de infecção e transmissão vertical por feto. A letra A correta, já achamos a alternativa correta para essa questão, tá? Mas vamos dar uma olhada nas outras. Letra B. A vacina contra a raiva humana é contraída durante a gestação e mesmo as mulheres em situações de pós-exposição não podem recebê-la, tá? Então, errado. Então, mesmo que ela for exposta, ela pode receber sim. Então, a gente não vai fazer só por fazê-la, tá? Mas se essa paciente ela for exposta a uma situação em que tem indicação da gente fazer a vacinação da raiva, ela deve receber a vacina, tá? Então, a letra B é errada mesmo. Letra C. A vacina para o sarampo é composta por vírus inativado e, portanto, segura para gestantes? Não, a gente não faz vacina de sarampo, de rubéola na gestação. Lembrem lá das torches, tá? Então, sarampo, rubéola, entre elas, a gente não faz na gestação. Então, letra C errada. Letra D. A vacina da rubéola deve ser administrada para gestantes? A gente já para de ler aí. Então, também é uma vacina que a gente não faz na gestação. Letra D errada. E letra E, a vacina contra a influenza é recomendada apenas para gestantes com idade gestacional superior a 20 semanas? Não, ela pode ser feita em qualquer idade gestacional. Então, é uma das vacinas que entra no calendário vacinal da gestante e pode sim ser feita em qualquer idade gestacional, tá? Então, essa questão foi mais para relembrar dessa questão de ser importante estar atualizado sempre quando a gente fala de vacina em qualquer área da medicina. Então foi isso, pessoal. Essas as questões da obstetrícia que a gente tinha para discutir dessa prova. Espero que tenha sido de bom proveito e bons estudos. Até a próxima.